Hoje eu quero falar sobre o Salmo primeiro. O tema da mensagem hoje é uma meditação, uma reflexão no Salmo primeiro. Nós vamos passear por esse Salmo e perceber o que Deus estava a dizer ali por meio do salmista, o quão preciosa é essa mensagem introdutória do livro de Salmos. Ele, além de ser o primeiro salmo, é um salmo que introduz todo o saltério de 150 salmos. Mas eu quero ler esse texto e depois falar um pouco rapidamente sobre o contexto de Salmos e meditar nos versículos desse texto tão lindo. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Antes de falar e meditar um pouco mais em cada versículo, nos versos que aparecem nesse salmo, eu quero falar um pouco sobre o livro de Salmos, rapidamente. O livro de Salmos é o livro maior da palavra de Deus, com 150 salmos, o mais extenso livro da palavra de Deus, escrito num período de mais ou menos 1000 anos. Nós temos salmos como o Salmo de Moisés, o salmo mais antigo, escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo, ali o Salmo 90, e nós temos também salmos pós-exílio, pós-cativeiro, como salmos mais recentes, como o Salmo 126, escrito mais ou menos cerca de 500 anos antes de Cristo. O livro de Salmos possui vários autores, como eu já mencionei em outra mensagem que eu trouxe para os irmãos a falar sobre louvor e adoração. Nós vamos encontrar autores como o próprio Moisés, nós vamos encontrar Salomão, Asaf, Etã, os filhos de Corá, e o maior escritor do livro de Salmos, o próprio Davi, que escreveu cerca de 73 salmos. Alguns salmos são davídicos, ou seja, não são salmos que podem ser atribuídos diretamente para Davi, mas foram salmos compostos para o rei Davi, porque esse livro de Salmo, ele foi sendo compilado, ele foi sendo construído durante a história. Esse livro era constituído por 5 livros. Ele era dividido ali no seu início, na constituição dele, em 5 livros, divididos por partes. Ali a gente vai ter o primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, basicamente escrito todo por Davi, grande parte por Davi. Depois temos o Salmo 42 ao 72, com autores variados. Depois nós temos o terceiro livro, que vai do Salmo 73 ao 89, você vai encontrar essas divisões na sua Bíblia. Algumas Bíblias trazem essa divisão. Depois nós temos o quarto livro, que vai de 90 a 106, e por último, o quinto livro, que vai de 107 a 150. E é muito interessante que ao final de cada um desses 5 livros, que foram compilados, que foram reunidos, ali logo após o cativeiro, esses livros são juntados, se tornam o inário da igreja israelita, do povo de Deus ali no deserto. Temos salmos de louvor, temos salmos de adoração, temos salmos messiânicos, mas é interessante que cada vez que um desses livros ali na Bíblia, que eles aparecem ainda de forma ali dividida, numa divisão temática, você vai encontrar uma doxologia, uma palavra de adoração. A palavra doxologia é uma palavra de glória, de louvor. Sempre, cada um desses livros se encerra adorando, glorificando ao Senhor. Esse livro, além de ser um inário, um livro com canções belíssimas, com poesias lindas, era considerado pelos israelitas, e é considerado pelos judeus como um livro de profunda sabedoria, de profundo entendimento, com pérolas preciosas contidas em suas mensagens. E aqui nós estamos no capítulo que introduz esse saltério, capítulo que abre essa linda jornada de escritos poéticos, de escritos que glorificam a Deus, que ressaltam a autoridade de Deus.
E com o autor que não se sabe dizer ao certo, alguns consideram que o próprio Davi escreveu esse salmo, outros falam que foi Salomão, mas não se sabe com certeza a respeito disso, mas o que se sabe é que esse autor começa a traçar nesses 6 versículos o perfil de 2 homens. Ele começa a falar sobre um homem ímpio e sobre o homem justo. Ele começa a falar sobre um homem de Deus e um homem sem Deus. E ele vai traçando as características desse homem, e eu quero meditar à luz de cada verso, de cada mensagem, dessas diferenças que esse autor traz, para que nós aprendamos o que Deus quer trazer nesse contexto. Esse texto faz isso com perfeição. Eu gosto muito de que um teólogo fala sobre o Salmo 1. Ele fala que o Salmo 1 fala a respeito de 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Diga comigo, 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Eu achei muito interessante, porque ao estudar esse capítulo, você vai perceber claramente a intenção do autor em apresentar 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. E o Salmo abre: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. A primeira palavra que o salmista usa é bem-aventurado. Mas do meio para o final da mensagem, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa palavra, mas o significado mais simples, mais comum dessa palavra, bem-aventurado, é alegre, feliz, felicidade. Tem felicidade aquele que faz isso, é alegre aquele que não anda, é feliz aquele que segue esse preceito. Mas no início do versículo, nós vemos o autor apresentar esse benefício da alegria, da felicidade, por uma atitude, por uma ação, mas também, ao mesmo tempo, ele mostra um alerta, como se ele colocasse entre linhas, ele nos trouxesse verdades importantes sobre alertas, sobre perigos. Ele mostra o benefício, mas ele também aponta para os perigos. O benefício, nós já mencionamos, é a alegria, a felicidade. Quantos aqui querem viver uma vida feliz, amém? Quantos querem ser alegres em todos os seus caminhos, amém? Ele está a falar ali os segredos disso, mas ao mesmo tempo ele traz o alerta, ele fala sobre como o pecado se desenvolve, como o pecado se forma de forma progressiva, como ele se desenrola de uma maneira progressiva. Porque o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. É evidente que o pecado, o afastamento da presença de Deus não acontece de maneira drástica, não é uma ruptura que acontece como um ato único. O pecado é um processo, e o salmista começa a apresentar esse processo, a maneira como o pecado vai se desenrolando na vida do homem, na vida do ímpio, na vida daquele que se aparta de Deus. O pecado, via de regra, ele é processual. Um adultério não nasce do dia para a noite. Um divórcio não nasce do dia para a noite. Uma quebra de relacionamento com o seu filho, ou do filho para com o pai, do pai para com o filho, não acontece ao acordar. O afastamento da presença de Deus não é algo que acontece no piscar de olhos. Não, são processos, são afastamentos, são as concessões que o homem vai abrindo, o pecado, as brechas que o homem vai abrindo. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 fala sobre isso. Quando Tiago está a falar sobre as provas e tentações ali, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 14 e 15, a palavra diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso que o salmista está a dizer aqui, como nasce o pecado, e consequentemente o pecador. Ele alerta, o salmista nos ajuda a pensar sobre esse processo, porque ele começa a trabalhar. A primeira palavra que ele diz: feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Imagine um homem que está a andar com outra pessoa, a se movimentar, ele não está parado, ele está seguindo, ele está ouvindo aquele conselho. E o que o salmista está falando aqui: feliz é aquele que não caminha, que não é levado, que não anda numa estrada debaixo da orientação, da instrução de um homem ímpio. E o conselho do ímpio, a palavra conselho aqui diz respeito à cosmovisão deste homem.
o que ele entende, como ele percebe as coisas, a visão de mundo deste ímpio. E o que é um ímpio? O que significa a palavra ímpio aqui? Eu coloquei o significado, eu acho que está ali. Eu acho que a minha voz está, para mim, está alta. Não sei se está quase dando microfonia, não sei se é o retorno. Para mim está me incomodando um pouquinho, se puder abaixar um pouco. O ímpio, por favor. O ímpio significa que hostil a Deus, contra Deus. Representa alguém que não considera Deus. Uma pessoa que não tem fé, que não crê a Deus. Esse é o significado mais conceitual da palavra nesse texto. O ímpio é alguém hostil a Deus, alguém contra Deus. Representa alguém que não considera Deus, uma pessoa que não tem fé, que não crê em Deus. No conselho do ímpio, Deus não existe. Nas decisões do ímpio, Deus não está. Essa é a cosmovisão do ímpio. É assim que ele vê o mundo. Ele olha o mundo, ele olha tudo que acontece na terra numa perspectiva, numa visão onde Deus não está. Deus não significa nada. O ímpio não crê em Deus. O ímpio é um ateu. O ímpio é alguém que desconsidera as coisas da ótica divina, teológica. Ele percebe as coisas com a mentalidade dessa terra. Por isso, nós vamos encontrar alguns ímpios que são bons. Nós vamos encontrar cientistas ateus. Nós vamos encontrar professores de filosofia nas universidades que são ótimos, que são eloquentes, que são sábios, que são reconhecidos, que são aplaudidos pela comunidade, que ficam de pé para que as pessoas o aplaudam, mas são homens que não consideram Deus. Deus não faz parte da sua agenda, Deus não faz parte da sua jornada. Portanto, andar no conselho do ímpio é andar sem Deus. Quando uma pessoa anda com o ímpio, anda numa rota contrária à rota de Deus. Deus está ali, o ímpio anda para cá. Deus está aqui, o ímpio troca o seu caminho, porque para ele Deus não existe. E andar com o ímpio é avançar a próxima etapa, porque agora o salmista fala que esse homem estava a andar no conselho do ímpio, na cosmovisão do ímpio, no entendimento do ímpio, mas agora ele se detém no caminho está ali ou não? Ele se detém no caminho vamos falar forte, vocês estão comigo? Me ajuda, gente. No caminho muito obrigado, oh, glória a Deus. Aquele que antes está a andar, agora ele permanece parado. Algo chama a atenção dele, algo rouba a sua atenção. Ele começa a dar ouvidos, atenção, ele permanece no estado de omissão, no estado de aceitação. O problema é que ele agora está parado a ouvir um pecador. Talvez na sua primeira andança, os conselhos estavam vindo ali como se algo, não, eu estou aqui, eu estou a ouvir, mas nada está acontecendo. E de repente, algo começa a entrar no coração daquele homem que o faz parar. Como um pecado que seduz o homem, como algo que rouba a tua atenção e começa a capturar as tuas intenções. A palavra pecado aqui significa transgredir a lei de Deus, desviar-se do preceito divino, errar o alvo, não acertar, não viver uma vida debaixo da palavra de Deus. O pecador não só desconsidera Deus como ímpio em seu viver, mas ele também age contrário à vontade de Deus. Ele pega os preceitos de Deus e vira as costas para os preceitos de Deus. Ele abre concessões. Ele mente ao invés de falar a verdade. Ele xinga ao invés de pacificar. Ele grita ao invés de trazer uma palavra branda. Ele esmurra as pessoas ao invés de acolher. Ele é egoísta e avarento ao invés de abrir as suas mãos para o próximo. Ele sabe a verdade, mas não pratica a verdade muitas vezes. Ele faz as coisas porque vive uma vida obstinada na prática do erro. E quem para ouvir esses homens, quem se detém no caminho desses homens, consequentemente é levado para uma prática pecaminosa. Como um homem que está ali com o seu telemóvel, começa a andar com o seu dedo pela timeline ali do Instagram, do Facebook, de repente algo chama atenção, algo rouba a sua atenção, e quando ele vê
um vídeo que puxa outro vídeo, uma mensagem que puxa outra mensagem. Quando ele vê, ele passa ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora, parado, a ver tantas porcarias, tantas imundícies. A gente vai encontrar a história de um rei, um jovem rei, filho de Salomão, chamado Roboão. 1 Reis capítulo 12, em que ele tem ali a oportunidade de assumir o reinado de Israel, e naquele momento o povo se achega até Roboão para dizer: Roboão, alivia as cargas do seu pai Salomão, por favor, tenha um governo menos pesado, porque para manter toda aquela vida luxuosa de Salomão, toda aquela pompa que ele tinha, muitos impostos eram cobrados, o povo tinha que sustentar a sua vida de luxo, e esses homens ali, governados por Jeroboão, chegam até Roboão e pedem, clamam para ele: por favor, traga alívio sobre nós. Esse jovem decide ouvir os conselhos, vai ouvir o conselho dos mais velhos, dos anciãos, aqueles de cabeça branca, e esses homens ratificam esse pedido daquele povo, fala, siga o conselho do povo, alivie a carga de trabalho, alivie como eles eram forçados, alivie a correção desse povo. Roboão ouve o conselho destes homens mais velhos, mas ele decide, no final das contas, se deter no caminho de jovens pecadores. Por que jovens pecadores? Porque nós vamos ver a proposta dos amigos mais novos de Roboão, aqueles que cresceram com eles, jovens imaturos, jovens com o espírito mau, jovens com o espírito avarento, com o espírito vingativo. Eles falam assim, 1 Reis capítulo 12, versículo 10, os jovens responderam: você, Roboão, deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. Eu vou tornar a vida de vocês ainda mais dura. Ele dá ouvido, ele para ouvir, e ele se detém naquele caminho mau, ele ouve o conselho desses jovens, e a palavra fala que naquele momento o reino de Israel é dividido no reino do norte e no reino do sul, a divisão no povo de Deus. A dinastia davídica, o reinado todo, é interrompido naquele momento, porque esse jovem dá ouvido a outros com um pensamento maligno. Se a justiça de Deus não é considerada, se nós não observamos a palavra de Deus, nós vamos começar a agir como nós sentimos, como nós pensamos. É assim que é a cosmovisão da maioria, de grande parte do mundo hoje. Mas Jeremias capítulo 17 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso é o coração. Quando paro para ouvir alguém que vive a pecar, o próximo passo será pecar, será viver uma vida de pecado. E o pecado é um laço que nos prende. Por isso o salmista fala sobre se deter. Ele fala: esse homem para não se deter, não parar no caminho dos pecadores, porque o pecado rouba a tua energia, o pecado te suga, o pecado é um laço. A palavra deter aqui significa permanecer, resistir, manter-se, persistir, continuar, morar, tornar-se servo, escravo do pecado. Tem pessoas a viver debaixo de um jugo de escravidão. Tem pessoas que vivem as mesmas práticas, vivem de queda em queda, vivem arrastadas por esse pecado, como uma bola pesada em suas pernas, e essas pessoas não conseguem se desvencilhar de práticas, de ações, de pensamentos, de atitudes que vêm carregando durante anos como pecados de estimação na sua vida, que prendem a sua vida, que te impedem de viver a liberdade em Cristo Jesus. A felicidade que está em Cristo Jesus. Eu sei que eu sempre uso esse exemplo, meu irmão, mas eu sempre tenho que dizer, tem pessoas que vivem de culto em culto e que chegam ali na porta, antes de cumprimentar os voluntários da Igreja Nova Aliança, que eles desamarram aqui o pecado de estimação, a bola que prende eles toda semana inteira, deixa ali fora aquele pedaço de bola. Ou um pastor falava como um pecado, aquele cachorrinho de estimação, não pode entrar com o pet aqui dentro do auditório, deixa o pet ali, amarra ele ali fora, levanta as mãos, louva ao Senhor,
o Senhor fala com você, o Senhor te confronta, mas aí quando você sai por aquela porta ali, já logo dentro da tua viatura, você já manda tua esposa, teu filho. E aí você se lembrou, pá, esqueci ali, deixa eu levar ele mais uma semana, até a próxima semana. Isso te prende, te rouba, te segura, te detém. O pecado escraviza, o pecado segura, o pecado aprisiona. Provérbios capítulo 5, versículo 22, 23 fala: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. O homem anda, o homem se detém, e o próximo alerta do salmista é: nem se assenta na companhia dos zombadores. Algumas versões falam: nem se assenta na companhia dos escarnecedores. Que lugar deplorável, meu irmão. Que lugar terrível, porque o zombador é ímpio, pecador, e não se importa com isso, a ponto de zombar de Deus. O zombador, ele é ímpio, Deus não faz parte da sua agenda, Deus não faz parte da sua rotina, ele é um pecador deliberado, ele vive em práticas pecaminosas, mas ele não faz só isso, ele também pragueja, ele fala contra Deus, ele glorifica o pecado, ele exalta as suas práticas malignas. Esse é o zombador, ele se assenta, ele já faz parte da trupe, ele já faz parte da equipa, já é o time, já é o ADN dele, já é a maneira, o modus operandi, como ele anda, o seu grupo, aqueles que são confidentes dele, são homens que praguejam contra Deus. Deus não existe, Deus é uma ilusão, uma fantasia. Sai dessa igreja, para de dar dinheiro para o pastor, guarda a carteira quando entrar lá no auditório. Vão pedir dinheiro para você. E vai tudo para ele. Sai desse lugar de fanatismo. Seu ignorante, seu estúpido. Você não conhece a história, você não conhece a filosofia, é tudo mentira, é tudo engano. E aquela pessoa que antes caminhava com o ímpio, que ouvia os pecadores, agora se encontra ainda numa situação pior. Porque agora ela despreza Deus com as suas próprias palavras e ações. Há desprezo, há desdém. Ela despreza tudo que vem de Deus, despreza tudo que está associado a Deus, e mais, ela fala contra Deus. É um militante pró-Satanás. Ele glorifica o pecado e exalta o que é profano. As suas palavras. Nós vivemos num mundo cheio de escarnecedores, meus irmãos. Infelizmente. E o significado dessa palavra escarnecer é desprezar, falar arrogantemente, ridicularizar, zombar. Mas o salmista traz o destino. Eu estou aqui a trazer o panorama do homem ímpio. O salão está quieto, todo mundo está a olhar para mim com caras sérias. Pastor, você vai falar disso hoje? Essa é a realidade da palavra, meu irmão. Está pesado. Mas eu estou a traçar o perfil desse primeiro homem, do ímpio. E o salmista traz o desfecho deste homem, traz o fim deste homem, traz a conclusão da história deste homem. Ele fala desse homem que não considera Deus, desse homem que despreza Deus, esse homem que despreza Deus com as suas palavras, rejeita Deus com as suas palavras e glorifica o pecado. A palavra fala o que este homem colherá, qual será o fim da sua jornada, qual será o fim dessa estrada, deste caminho, qual será o seu destino de acordo com a palavra de Deus. E quantos creem na palavra de Deus, meus irmãos? Amém. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu estou só a resumir os textos aqui sobre a conclusão do ímpio. Além de ser um homem que anda, que senta, que para ouvir, que despreza. O salmista diz: são como a palha que o vento leva. Não resistirão no julgamento e nem na comunidade dos justos. O caminho dos ímpios leva à
destruição. O destino destes homens é instabilidade, inconstância e incredulidade. São pessoas que vivem longe de Deus, longe da verdade, são guiados pelos seus próprios pensamentos, por suas próprias opiniões, são guiados por grupos que não consideram Deus, são guiados pela vontade própria, são como homens que constroem a sua casa na areia, e que o final dessa construção, nós sabemos que vai acontecer. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, fala que dois homens usaram dois fundamentos, um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia, mas quando veio a tempestade, quando veio o vento, esse homem que construiu a casa sobre a areia, teve sua casa completamente destruída, foi ao fracasso. Sabe, tem muita coisa aí fora, tem muitos homens sendo aplaudidos, muitas casas belas, aparentes aos olhos do homem, mas que no dia do julgamento final, por isso a palavra fala, não resistirão no julgamento. Tem muitos homens sendo reconhecidos por seu poder de falar, por sua capacidade de gerar recursos, por sua carteira financeira. Tem muitos homens que aqui na terra têm conseguido pagar por fora juízes, subornar pessoas para conseguir manter uma posição, uma imagem perante a sociedade. Mas um dia essas pessoas estarão diante do justo e juiz, aquele que vê o que está oculto, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, daquele cujo qual nós não podemos esconder nada. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Esse justo juiz julgará os ímpios e os justos. E o seu julgamento será reto e puro. Nada, meus irmãos, está oculto aos olhos de Deus. Mas o salmista também apresenta um outro homem. Diga assim comigo, um outro homem, um outro caminho, um outro destino. Dá uma respirada mais tranquila aí. Há um outro homem, há um outro caminho, há um outro destino. Diga comigo assim, o justo. E a palavra justo aqui nesse contexto, quando o salmista está escrevendo, no original, no hebraico, significa um homem com a conduta correta, um homem de caráter. Um homem que age corretamente, um homem cujas palavras e ações estão em completa harmonia, um homem que tem caráter, um homem que é o mesmo aqui na igreja, é o mesmo diante da sua esposa e é o mesmo quando está sozinho no lugar mais escondido da terra, ele é o mesmo. Este é o homem justo. O homem que sustenta as suas palavras diante da sua esposa, sustenta as suas palavras quando está no escritório a conversar com seus amigos, sustenta as suas palavras quando está ali jogando futebol, sustenta a sua palavra quando ele é confrontado para tentar fazer coisas, buscar atalhos. Ele é o homem correto, nele é sim ou não. Este é um homem justo. Versículo 2, 3 e 6, ao contrário. A satisfação desse homem está na lei do Senhor, do justo. Na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E o versículo que encerra esse salmo, a conclusão fala, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O salmista, ele fala das marcas ali, desse homem justo já no primeiro versículo, mas eu quero me ater mais a partir do versículo 2, mas já no versículo 1 ele fala que esse homem é feliz, porque não anda, porque não para ouvir, porque não se torna um zombador. Ele é um homem feliz que se aparta dessas coisas, ele se aparta desses caminhos. Ele fala que este é um homem bem-aventurado. E é muito interessante, porque a pastora Fernanda pregou sobre alegria aqui alguns cultos atrás, e essa palavra bem-aventurada, ela é originária no hebraico da palavra ashrei. Eu não sei pronunciar corretamente essa palavra, vai aparecer ali atrás, que significa uma alegria plantada dentro do homem, uma alegria que está dentro do homem, que não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que permeia o coração do homem, que se mistura ao coração do homem. O homem é uma alegria incondicional, seja nos momentos duros, seja nos momentos de tristeza, seja nos vales, seja nos montes. A alegria do Senhor é a nossa força.
É sobre essa alegria, o prazer que este homem tem. É algo que foi plantado dentro dele pelo próprio Deus. Mas os próximos versos destacam o coração deste homem. De onde nascem as suas decisões? De onde nascem as suas escolhas? O que o conduz, o caminho que ele anda, o destino que traça a sua vida. E no versículo 2 fala: sua satisfação está na lei do Senhor. Ele tem satisfação na lei do Senhor. A palavra satisfação aqui também pode significar prazer, deleite, anseio. O seu prazer, o seu deleite, o seu anseio está na palavra do Senhor. O prazer deste homem está na lei do Senhor. O anseio deste homem está em andar debaixo da instrução do Senhor. O deleite desse homem está em viver sob a orientação da palavra de Deus. Deus e sua palavra não são para esse homem mais uma opção. Deus e sua palavra para esse homem não estão em segundo plano. Este homem ama a palavra, ele anseia a palavra. A palavra tem preeminência, a palavra tem autoridade, a palavra tem, na ordem de prioridade, ela está no topo da vida deste homem. Um homem justo que encontra gozo em Deus, prazer, satisfação, deleite na palavra de Deus. É como um tesouro em suas mãos. É como o bem mais precioso que ele possa ter em suas mãos. Ele abre a palavra, ele entende os preceitos, ele come como um alimento que o traz vida. Por isso, quando nós vamos em Salmo 119, nós vamos ver ali, esse salmo retrata bem o prazer e o gozo da palavra, retrata bem, fala muito a respeito da palavra, traz o valor da palavra. Se você quer entender um pouco mais sobre o valor, a magnitude da palavra, leia Salmo 119. Eu quero trazer 10 versículos desse salmo, onde o salmista mostra o seu prazer, o seu amor pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Versículo 43, jamais tires de mim, tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Versículo 47 e 48. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo, os teus mandamentos que amo. Levanto as minhas mãos e nos teus estatutos medito. Aos teus mandamentos que amo, levanto as minhas mãos e nos teus estatutos medito. Versículo 52. Medito em teus estatutos tão antigos, ó Senhor, eles me consolam. Versículo 72, a tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. 92, se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. 97, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Versículo 103, como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Salmo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 174, a tua lei é o meu prazer. Versículo 174, a tua lei é o meu prazer. Glória ao teu nome. Um homem justo tem satisfação na palavra de Deus. Quando foi um momento que nós deixamos de ter gozo pela palavra, em que nós nos esforçamos, é quase um sacrilégio pegarmos as escrituras para meditarmos na tua palavra, na palavra de Deus, meu irmão. Nós temos que ficar de desafios de devocional em desafios de devocional. Eu sei que isso é uma bênção, nós fazemos isso aqui. Nós deixamos de nos alimentar e o salmista, a palavra de Deus está nos dizer que o homem justo tem prazer na palavra de Deus. Ele anseia pela palavra de Deus. O texto continua no mesmo versículo, destacando as marcas deste homem justo. Diga assim comigo, é um homem que medita dia e noite na lei do Senhor. É isso que ele diz. O salmista aqui aponta a conduta deste homem. E a sua conduta, a sua atitude é marcada pela constância. Ao contrário do ímpio que anda,
que permanece, que se assenta, o justo medita de dia e de noite. O justo gasta tempo meditando na palavra. A palavra meditar aqui significa cismar. O que é cismar? É como aquele ato de ruminar. Ruminar, pensar muito a respeito, refletir muito a respeito do que está sendo lido, do que está sendo absorvido. É você ler, reler, pensar, meditar. Não ler de uma forma acelerada, como eu já disse muitas vezes, quando eu fui dormir na casa do meu amigo, ele foi fazer devocional, ele acordou do meu lado, levantou, eu fui dar bom dia para ele, foi: espera aí, para aí. O que foi? Não, vou fazer meu devocional. Ele abriu a Bíblia. Bom dia, tudo bem? Falei: o que você fez? Meu devocional. Li a palavra. O que o salmista está a falar aqui é que esse homem rumina. Esse homem, sabe, aquele ato do animal que mastiga, sente o sabor, percebe, discerne, abre os ouvidos para que o Espírito fale, traga à luz aquela palavra. Enquanto esse homem está a andar, ele lembra da palavra. O coração deste homem mora na palavra de Deus. O coração deste homem mora em livros da palavra de Deus. A boca deste homem não pragueja contra Deus, a boca deste homem não glorifica o pecado, a boca deste homem glorifica a Deus, proclama os seus feitos, porque ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a estrutura do caráter de Deus, porque ele lê a respeito de Deus. Então na sua boca sempre há uma mensagem de esperança. Eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. Ele caminha com Deus, ele senta no almoço, lembra de Deus, ele vai deitar e se lembra de Deus. Deus faz parte do seu dia a dia, a palavra faz parte, por isso a sua boca, os seus atos glorificam a Deus. Ele não é um zombador, ele é um glorificador de Deus. Salmo 140, 13. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Há louvor nos teus lábios, meus irmãos. Há adoração nos teus lábios, meus irmãos. Por que nós temos que ficar no culto aqui muitas vezes? Levanta a voz, igreja, glorifica ao Senhor. Fale dos feitos dele. O culto, meu irmão, não é para o ministério de louvor, o culto não é para o pastor Wagner, o culto é para Jesus. Ele está aqui, ele é adorado, ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Diante dele nós precisamos nos prostrar, nós precisamos nos render e glorificar. Um justo glorifica o Senhor. Um justo não fica calado diante da presença de Jesus. Um justo, ele levanta a sua voz e tem o que dizer. Ele está cheio da palavra, ele ama a palavra, ele anseia a palavra. Ele glorifica a Jesus. Levar o violão daqui. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Dá frutos no tempo certo. Suas folhas não murcham. Aqui a gente encontra a essência do homem justo. Onde nasce as decisões deste homem, onde está o ponto de partida deste homem, onde está a sua raiz. A raiz deste homem, porque o Salmo fala que ele foi plantado. Ele foi plantado. Nós fomos plantados por Deus nessa terra, meus irmãos. Ele é o nosso agricultor. Ele é o nosso oleiro. E este homem justo reconhece que ele não veio de uma explosão, que ele não veio de uma evolução, mas ele foi plantado por Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, esse homem justo tem consciência de que ele foi plantado por Deus num lugar específico, num lugar de abundância, próximo a ribeiros. Ele foi plantado junto ao coração de Deus. O homem, a família é um projeto de Deus, é um desejo de Deus. E é Deus que sustenta a família, é Deus que dá vida, é Deus que dá vigor. É na presença de Deus que nós somos sustentados.
Esse homem vive seus processos de maneira saudável, ele cresce, ele se desenvolve, dá frutos. Ele permanece dando frutos ainda na sua velhice. Suas folhas não murcham. O vento vem, as estações passam, sol, frio, neve, tristeza, alegria, decepções, traições, engano, decepções, e essa árvore permanece, e esse homem permanece, doença, notícias ruins, a morte de uma pessoa especial, a perda do emprego. Esse homem permanece. Esse homem é sustentado pela palavra de Deus, pela alegria do Senhor. Ele é um homem feliz. Ele não é um sobrevivente vivendo debaixo de um jugo de um mundo. Vida. Ele é um homem feliz, porque ele tem o seu prazer, ele está plantado junto à fonte da água viva. João, quando ele tem uma visão em Apocalipse capítulo 22, Deus lhe dá uma visão dos céus, e a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, finalmente o anjo mostrou-me o rio de água viva, de água da vida, limpa e cristalina, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio de vida. Águas que fluem do trono de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós estamos nesse culto, todas as vezes que você pega a sua Bíblia, todas as vezes que você busca o Senhor, você está bebendo dessas águas. Você está recebendo dessas águas que trazem vida e vida abundante. Que te enchem de prazer, que te enchem de alegria. Esse homem desfruta de uma vida abundante. Por isso ele é bem-aventurado, sua alegria tem fonte. E essa fonte, meu irmão, deixa eu contar um segredo para ti. Essa fonte é inesgotável. O pastor John Piper, a falar no seu livro sobre alegria, sobre gozo. Quantos conhecem o pastor John Piper? Um pastor muito conhecido, muito sábio. Eu trouxe uma citação dele que eu achei muito interessante, do seu livro. Ele fala que o problema do ser humano não é a busca pelo prazer, mas sim o contentamento com pouco. A necessidade de ser feliz, comum a todos os homens, foi insuflada por Deus, que tem muito prazer para nos oferecer. Quando descobrimos essa fonte de prazer verdadeiro, não podemos nos contentar com pequenas porções. Ao ter contato com o Criador da felicidade, não há como estar satisfeito com um filme, um jogo, sexo fugaz ou um pedaço de bolo. Deus quer que sejamos insaciáveis, pois Ele é uma fonte inesgotável de prazer. Salmo 16:11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude e alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Constantemente. Há gozo, há prazer, há alegria. Esse homem está plantado à fonte inesgotável de prazer, de sustento. Versículo 3 fala: tudo o que ele faz prospera. A palavra prosperar, que significa avançar. Tudo que ele faz avança, tudo que ele faz significa progressão, significa conduzir a um bom resultado. Tudo que esse homem coloca a mão é conduzido para um lugar de um resultado positivo, um lugar que resulta em algo, um lugar que tem um objetivo certo. Um homem que sabe conduzir sua casa, um homem que sabe liderar sua vida, porque está debaixo de liderança, ele está plantado, não foi ele quem plantou, não foi ele que determinou, ele está plantado, por isso ele age, ele vai. Um homem que tem uma missão, porque está debaixo de uma submissão. Um homem que vive debaixo da autoridade de Deus, suas mãos são abençoadas por Deus, Deus o ajuda a conduzir os processos naturais da sua jornada. Esse homem lidera a casa a um lugar de prosperidade. E aqui eu não estou a falar de dinheiro, não é sobre isso, meus irmãos. Existem coisas muito mais preciosas que dinheiro. Esse homem conduz a sua casa a um lugar de virtude de caráter, a um lugar de integridade, de pureza. Esses são os maiores tesouros do homem justo e de sua casa. Integridade, santidade, pureza.
submissão à palavra de Deus. Provérbios 22:1 fala: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. Na perspectiva do reino de Deus, existem muitos famosos desconhecidos e muitos desconhecidos famosos. Porque o sucesso no reino dos céus está ligado à integridade, à pureza, à santidade, não a conquistas meramente naturais, materiais. Tudo que esse homem faz prospera. E esse salmo se encerra com uma última frase falando a respeito desse homem justo que é muito forte. Eu quero chamar os músicos aqui para a gente terminar essa exposição da palavra, cantando, adorando a Jesus. Salmos 1:6 fala: o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho desse homem. E a palavra conhecer aqui vem de uma raiz muito profunda. Fala de um conhecimento relacional. De um conhecimento de uma relação de via de mão dupla. De um conhecimento desenvolvido por uma vida de comunhão íntima. Essa palavra, nesse original, é como esse termo, yada ou yadá, é designada para falar sobre como Moisés conhecia Deus. E a palavra chamou Moisés de amigo de Deus, e Moisés conhecia a Deus. Ele conhecia Deus face a face. É a mesma palavra que o autor está a usar aqui, sobre um conhecimento profundo, uma intimidade profunda. Não é algo superficial. Deus conhece intimamente esse homem. Ah, mas pastor, Deus conhece todo mundo, Deus conhece o coração de todos, mas a diferença aqui é que esse homem conhece, que Deus conhece esse homem e esse homem conhece a Deus. Ele tem intimidade, ele reconhece Deus em todos os seus caminhos. O justo reage à presença de Deus, ele interage com a presença de Deus, ele conhece Deus não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Assim como na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 3, Jesus começa a orar, falar a respeito dos seus discípulos. Ele fala: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a plenitude da vida. Esse é o sentido da vida. Esse é o valor imensurável da vida e o valor imensurável do homem justo: conhecer a Deus. Ter comunhão com Deus, ter intimidade com Ele, profunda com Ele. Essa comunhão tem um valor sem preço. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, e nós sabemos que Jesus Cristo na cruz do Calvário abriu um novo e vivo caminho para que todo aquele que nele crê tenha acesso à presença de Deus, tenha comunhão profunda, tenha relacionamento íntimo com a presença de Jesus por meio do Espírito Santo. Este valor é imensurável para o homem justo, é inegociável. Ele conhece a Deus, ele é conhecido por Deus. Ele não está à margem, Deus conhece o coração deste homem. Este homem reconhece a presença de Deus. Ele reconhece quando Deus está a falar. Ele reconhece quando ele abre a palavra, ele percebe o que Deus quer dizer. E nós temos o privilégio de termos acesso a essa presença poderosa, meus irmãos. Na nova aliança, nós fomos justificados. Na perspectiva do Antigo Testamento, os homens justos eram aqueles que faziam as práticas da lei, os sacrifícios, que na força do seu braço, muitas vezes, faziam práticas para se purificar, mas na nova aliança, o Cordeiro foi morto. E nós fomos justificados, e nós fomos declarados justos. Todos aqueles que creem no Filho de Deus foram declarados justos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês foram assim. Paulo está a falar sobre os pecados, sobre a vida pregressa. Vocês foram assim, vocês viveram dessa forma. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus.
Hoje a nossa justificação, meu irmão, não está na força do nosso braço. Não está na nossa capacidade de correr atrás das obras, mas está na nossa capacidade de saber onde nós estamos plantados. Porque este homem é como árvore. Ele tem uma identidade firmada na presença de Deus. Eu sou o filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou chamado por Ele. É nele que eu fui justificado. É nele que os meus pecados foram cravados para que eu me levante para uma novidade de vida. Para uma nova história. Eu quero encerrar essa mensagem colocando um quadro na tela, fazendo a diferenciação destes dois homens. E eu creio que aqui nessa manhã, nós somos daqueles que estão no quadro dos justos. O Senhor tem te chamado para viver em justiça e retidão. E a sua justiça está em Cristo Jesus, na presença dEle, está em permanecer com os olhos fitos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, meus irmãos. Se nós não estivermos neste lugar de rendição, de contemplação, para que nos levantemos com autoridade e proclamemos as verdades, porque diante de Deus nós trabalhamos de joelhos, mas diante dos homens nós trabalhamos de pé, com os nossos olhos firmados e certos daquilo que nós devemos fazer e falar. Nós não vamos nos calar, nós não vamos nos tornar apáticos à mensagem que está neste mundo, ao escarnecimento, ao que vem contra nós. Nós vamos começar a semana que vem uma série sobre a família. Nós vamos trabalhar a família aqui para dizer que nós seremos uma família que vai encher de bênção essa terra, a cidade de Aveiro. Nós vamos justificar essa terra por meio de Cristo que está em nós. Não na nossa justiça, não no nosso braço, mas a luz de Cristo, Cristo a brilhar em nós. Ele nos justificou para que nós nos tornássemos também justiça de Deus, luzeiros do Senhor sobre essa terra. A voz profética sobre essa nação, sobre essa terra, é a igreja do Senhor. A resistência contra pensamentos, contra as coisas que tentam nos levar para o lugar da impiedade, o lugar da imundícia, da injustiça, é destruída pela autoridade que existe naquele que é o nosso justo juiz, Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria que você ficasse em pé comigo, meu irmão, e que nós declarássemos juntos esse quadro. Será que você consegue fazer isso? A gente vai começar, a gente vai falar o ímpio, o que o ímpio é e o que o justo é. O ímpio anda, o justo, o ímpio, 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 o justo. Amém, meus irmãos?